Bom dia, meu irmão e minha irmã em Cristo. Hoje é sábado, dia 13 de setembro, terminando a semana, e fizemos a semana, caminhamos lendo a carta de São Paulo. E hoje nós vamos falar sobre a justificação pela fé. Vamos invocar a Santíssima Trindade. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Nós vamos meditar hoje a carta de São Paulo aos Romanos, no capítulo 4, do versículos 1 para frente, onde ele fala da justificação de Abraão pela fé. São Paulo relata toda a história de Abraão. Abraão ouviu a voz de Deus e, sem saber para onde ia, fé em Deus, fé naquele que havia falado para ele, ele pegou a sua família e foi para o local aonde ele não sabia. Mas ele foi na fé no Deus Altíssimo que havia revelado a ele aonde ele devia ir, mas não o local exato. Então Abraão, podemos dizer, assim como São Paulo nos fala, é o pai da fé. Então São Paulo vai falar que também a nossa fé será também nos conduzido a encontrar o céu, a encontrar a terra prometida. Mas essa fé em quem agora? Essa fé naquele que ressuscitou dos mortos, que é Cristo Jesus, a qual, ele vai falar no versículo 25, foi entregue por nossos pecados e ressuscitou para a nossa justificação. No capítulo 5 ele vai falar: justificados pela fé, temos a paz em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo. Por ele é que tivemos acesso a essa graça, a qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança de possuir um dia a glória de Deus. Não é só isso, diz São Paulo, mas nos gloriamos até nas tribulações, pois sabemos que a tribulação produz paciência, a paciência prova a fidelidade comprovada produz a esperança, e a esperança não engana, porque o amor de Deus foi derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Nós, ainda quando éramos fracos, São Paulo vai falar, Cristo morreu a todos nós, morreu pelos ímpios. E ele morreu, ele sendo justo, ele morreu por todos nós, para que aquele que aceitar a sua morte e a sua ressurreição, aquele que acreditar, aquele que ter fé em Cristo Jesus, de todo o coração, com toda a alma, esse será justificado diante de Deus. Essa é a nossa fé, a fé em um Deus que nos amou até o fim, se dando a cruz e morreu a cada um de nós. São Paulo vai falar, mas eis aqui uma prova brilhante do amor de Deus por nós. A prova do amor de Deus por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Portanto, muito mais agora que estamos justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos. Se éramos pecadores, nós fomos justificados pelo seu sangue. Se ainda éramos pecadores, Cristo morreu por nós. Agora que nós buscamos o Senhor, que a sua palavra nos aponta a ele, que nós nos convertemos, nós nos arrependemos e assim, justificado pelo seu sangue, sim, nós seremos salvos. Mas é necessário que acredite no Senhor Jesus. A fé, acreditar no Senhor. Se quando ainda éramos inimigos, fomos reconciliados por Deus pela morte de seu Filho, com muito mais razão, estando já reconciliados, seremos salvos
por sua vida. Ainda mais, nós nos gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por quem desde agora temos recebido a reconciliação. Nós fomos justificados por Cristo, meu irmão. Precisamos cada vez mais manter perseverante, firmes a nossa fé, buscando o Senhor, para que cada vez mais a gente permaneça firme e não nos desviemos dele. Que o Espírito Santo nos ajude, que o Espírito Santo nos fortaleça, que o Espírito Santo nos impulsione a cada vez mais não tirar o nosso olhar em Cristo Jesus e pedir sempre que o Espírito Santo venha nos impulsionar. Que o Senhor derrame o teu Santo Espírito sobre nós e nos abençoe pela intercessão da Virgem Maria, de Santo Inácio de Loyola. A bênção de Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém. Hoje à tarde vai estar acontecendo o nosso encontro de cura e libertação a partir das 2 da tarde. Você possa participar. Tenha um bom sábado, um bom final de semana. Não deixe de participar da missa no dia do Senhor, no domingo. Amém.